Olá, está no ar o Toda Mulher. Na pauta de hoje, a preocupação com as pessoas que se expõem ao sol de forma prolongada e frequente, seja por atividades profissionais ou lazer. Esse grupo é considerado o de maior risco de contrair câncer de pele, principalmente as pessoas de pele clara. O câncer de pele é mais comum em indivíduos com mais de 40 anos, mas as crianças estão 3 vezes mais expostas ao sol que os adultos e os jovens que não se protegem também. Nos últimos 20 anos, houve um crescimento na procura por dermatologistas no Brasil. No Rio de Janeiro, são 895 profissionais atuando na área. Aqui no estúdio da TV Alerj, a dermatologista Apolônia Salles. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu preparei um VT para mostrar como as pessoas expostas ao sol estão se protegendo. Será que o brasileiro foi educado para se proteger dos raios solares emitidos com mais intensidade devido à destruição da camada de ozônio? Vamos ver. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela protege contra o calor, a luz e as infecções. É também a responsável pela temperatura, pela reserva de água, vitamina D e gordura. Mas será que as cariocas e os turistas estão cuidando bem desse órgão tão importante? Às vezes eu passo protetor solar, mas hoje eu acabei esquecendo, até pedi para uma amiga trazer. Eu passo protetor solar e uso bastante creme. Vou à praia com protetor solar, tipo maquiagem com fator proteção e tal. As crianças estão expostas ao sol 3 vezes mais que os adultos. Por isso, é sempre bom ter cuidados redobrados antes mesmo de sair de casa. É o que tem feito a engenheira Carolina com o filho Mateu, de quase 2 anos. Antes de sair de casa, a gente põe bastante filtro. O do Mateu é esse aqui que é 50, o nosso acima de 30 também, porque nós também somos muito brancos. E aí na praia a gente sempre passa novamente, a cada 1, 2 horas tem que passar de novo, porque senão a gente se queima. Pegar aquele bronze pode ser um passaporte para problemas no futuro. Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o maior incidente no Brasil e está relacionado diretamente à exposição ao sol. Somente em 2009, 55 mil brasileiros sofreram desse mal. Os mais atingidos são os profissionais que trabalham vendendo alimentos, bebidas e objetos na praia, ou aqueles que fazem parte da limpeza das ruas. Yara trabalha todos os dias na barraca em Copacabana. Gasta R$50 todo mês na compra do protetor solar. Ela tem alergia do próprio suor, por isso toma precauções contra os raios ultravioletas. Passo muito filtro solar e não fico exposto ao sol, nunca. Porque eu fico muito tempo aqui aqui na barraca e se eu não me proteger, aí eu posso pegar uma doença na pele, né? Sandra também vende bebidas na praia e sugere uma ajuda do poder público para proteger os ambulantes expostos ao sol. Seria muito importante era ter protetor solar, porque protetor solar para a gente comprar todo dia sai muito caro do nosso bolso. De repente, uma cortesia, a gente ganhar aqueles travesseirinhos, seria o ideal. Tá? Outra coisa que eu também acho muito bom seria uma padronagem de um uniforme que pudesse, com o calor, deixar a gente muito mais refrescante, tá? E que não passasse tanto calor para o nosso corpo. Para não correr o risco, a melhor opção é tomar sol até às 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. A alternativa é se proteger com roupas, acessórios e usar muito filtro solar. E sempre que possível, ficar embaixo da barraca. Doutora Apolônia, como a gente viu aqui no VT, tem pessoas que se cuidam e outras não. Tem pessoas que trabalham na praia, outras vão a lazer. Qual o melhor cuidado com a pele nesse sentido, de estar lá na praia trabalhando ou estar curtindo? Qualquer pessoa tem que se preocupar realmente, principalmente a que se expõe diariamente, né, ao sol. E, bom, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é se ela é mais susceptível a ter um câncer ou não. As pessoas que têm cabelos claros, olhos claros, que têm a pele muito branca, que não conseguem se bronzear muito, que se queimam quando se expõem ao sol. As pessoas que têm alguma história familiar de câncer, né? E essas pessoas, elas são mais suscetíveis, então elas principalmente têm que ter um cuidado muito maior. Também aquelas que apresentam muitas pintas pelo corpo. Então essas pessoas têm que tomar um cuidado maior, se proteger sempre. Outra coisa importante é avaliar
o quanto de radiação está incidindo naquele dia. Em algumas praias existem alguns termômetros que medem o índice ultravioleta, que mostra assim, a quantidade de raio ultravioleta que chega na Terra naquele momento, e eles mostram o quanto a pessoa deve se proteger. Se for índice 1 ou 2, não necessita de proteção. Se for índice de 3 até o 7, ela precisa se proteger, principalmente no horário do almoço. E se for índices mais altos, tipo de 8 a 11, aí ela tem que se proteger muito, nem sair de casa, sair super protegida. Então, tudo isso é importante. E assim, para o pessoal que trabalha na praia, eles têm que sempre usar chapéu mesmo, usar óculos escuro, porque a incidência de raio ultravioleta pode levar a catarata. Tem que proteger os lábios, passar protetor labial, que é uma coisa importante também que as pessoas não lembram. E usar roupa. A roupa realmente protege, principalmente se for roupa assim, de cor escura, de um tecido mais grosso. Existem inclusive roupas especiais que são fabricadas para proteger da radiação ultravioleta. Elas protegem a porcentagem alta assim, de radiação. Então, essas pessoas devem procurar usar esse tipo de roupa e cobrir o máximo que puder e sempre estar aplicando protetor solar. Isso é importantíssimo. E as crianças? Ali você viu que a mãe, a engenheira, passa o protetor antes de sair de casa no bebê. Essa é a maneira correta? Ele já vai agindo? Sim, ele deve ser aplicado pelo menos 30 minutos antes. Ele tem que ser reaplicado de 2 em 2 horas. Se a criança suar ou for na água, tem que ser aplicado. O protetor só deve ser aplicado em criança a partir de 6 meses de idade. Então, antes dessa idade, é aconselhável que nem vá à praia, que nem fique se expondo, né, ao sol. E é importante também que tenha proteção contra os raios UVA e UVB, que ele seja de amplo espectro, tá? E principalmente em criança é importante também que não tenha só a proteção química, que tenha a proteção física também. Existem algumas substâncias que eles são protetores físicos, como o óxido de zinco, dióxido de titânio. Então é importante assim, que o protetor tenha essas substâncias que elas protegem mais. Elas não só absorvem, quem absorve, na verdade, é o filtro químico. Eles refletem os raios ultravioletas. Então é importante que tenha isso também. E como escolher o melhor protetor para cada pele, cada tipo de pele? Então, na verdade, assim, o ideal é que o protetor seja pelo menos fator 15, tá? Daí para cima. E que a pessoa veja qual o veículo também, isso é importante. As pessoas que têm a pele acneica, elas não devem usar veículos que sejam muito oleosos. O ideal é que elas procurem produtos que sejam oil-free ou que sejam não comedogênicos. E a não ser que a pessoa tenha alguma doença de pele específica, ela precisa ter um cuidado até melhor, né? Até mais importante. Mas se a pessoa não tiver nenhum problema, a partir do 15 é importante. Na verdade, assim, a gente vê que a grande dificuldade que as pessoas têm é na hora da aplicação. Esse é o erro da proteção. Porque elas aplicam uma quantidade pequena. O ideal é que aplique pelo menos 2 miligramas por centímetro quadrado. A maioria das pessoas aplica só 25% disso. E a reaplicação. A pessoa aplica uma vez e acredita que está protegida. E na prática não é assim. A gente, quando está diretamente exposto, o ideal é que de 2 em 2 horas reaplique. E no dia a dia eu aconselho assim de 4 em 4 horas, que a pessoa aplique pelo menos de manhã, reaplique no horário do almoço e no final da tarde. E existe um cuidado mais específico com mãos, pescoço e rosto? Essas regiões são as regiões mais expostas. Então, o ideal é que as pessoas tenham um cuidado maior com essas áreas, porque as áreas que são cobertas por roupas, elas acabam sendo protegidas mesmo, naturalmente. Mas essas regiões, elas precisam de um cuidado maior por isso, pela exposição maior. Então, se a pessoa, quem trabalha diretamente no sol, deveria usar luva mesmo para proteger. E no rosto, sempre usar chapéu, sempre usar o protetor mesmo, para tentar proteger. E quem tiver alergia? Teve uma dona de uma barraca na praia que me disse que ela tinha alergia do próprio suor e a outra que tinha alergia do protetor. O que fazer? Hoje em dia os protetores, existe uma substância que chama PABA, que causava muita alergia. A maioria dos protetores hoje já não tem mais essa substância para evitar isso. Nesses casos de alergia, a pessoa deve procurar um alergista, fazer um teste alérgico para ver qual substância que está causando alergia, para que ela possa encontrar um protetor que não tenha essa substância. Nós estamos só falando dos males que o sol causa, mas quando o bebê nasce, o médico manda a criança tomar um solzinho. Que horas é bom tomar sol para criança e adulto? O ideal é que a exposição solar seja antes das 10 horas ou depois das 16 horas no horário de verão, tá? Esse solzinho realmente ele é importante porque o sol é fundamental na absorção e produção da vitamina D.
E a vitamina D é que é responsável pela formação do cálcio que vai para os ossos. Então, assim, é importante realmente que tenha alguma exposição solar. Só que o necessário para essa produção de vitamina D seria aproximadamente 10 minutos 2 vezes por semana. Então, a exposição pequena. O que as pessoas não podem é abusar, fazer uma exposição muito prolongada e principalmente nesse horário que tem a maior radiação dos raios UVB, que é entre 10 e 16 horas. E esses raios, eles causam envelhecimento, a perda de elasticidade da pele, manchas e tudo mais. É isso que causa o câncer de pele? Não, na verdade, assim, são coisas diferentes. Os raios que agem no DNA da célula é que normalmente causam câncer de pele. Só que os raios ultravioleta também causam fotoenvelhecimento. Eles atingem as camadas mais profundas da pele e ali eles fazem com que a pele, aos poucos, vai ficando áspera, amarelada, grossa. Surgem aqueles vasinhos pequenos que a gente chama de telangiectasia, né? A pele fica com rugas mais profundas, mais ressecada, com manchas e com lesões. Isso é o fotoenvelhecimento. Uma pessoa assim que não se expõe ao sol, o envelhecimento dela pela idade, sem seu fotoenvelhecimento, é um envelhecimento que a pessoa apresenta assim, umas rugas mais finas, uma certa flacidez, mas não apresenta todo esse conjunto de sinais de quem foi exposta ao sol. Realmente é um envelhecimento muito pior, esse fotoenvelhecimento, né? Então, assim, isso é importante. Hoje a gente tem vários tratamentos para isso. Mas é importante que a pessoa previna, é uma coisa que pode ser prevenida e que deve ser prevenida. E fora o câncer, né? Que é o pior. Esse é o assunto do nosso próximo bloco e nós voltamos, não saia daí já, para falar a respeito dos tratamentos para ter uma pele bonita e saudável e também das doenças, o câncer de pele, bastante comum aqui no Rio de Janeiro por causa do sol. É só um instante.